Bom dia, meninas. Boa tarde, boa noite. Tô falando assim porque ontem uma pessoa virou pra mim e falou assim: eu só consigo ver à noite. Eu falei: então tá bom, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Diferente da Thalita, que ela faz o devocional antes do café, eu faço o meu junto com o café. Cada um faz do jeito que acha melhor, né? Então vamos lá. Hoje, dia 3 do devocional, não fique sem Thalita Pereira, está lá em Isaías 45:3. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu, o Senhor, o Deus de Israel, o chama pelo nome. Você já observou como algumas pessoas se encontram? Como elas se conhecem e desenvolvem alguma forma de relação? Algumas vezes as pessoas se conectam por causa de problemas em comum. Se elas têm algo a que reclamar, com certeza acharão pessoas para agir da mesma forma. Talvez você fale tanto do seu problema que tenha perdido sua identidade. Você deixou de reconhecer quem é porque somente sabe falar a respeito daquilo que lhe aconteceu. Quando alguém passa a viver em função de uma dor que a abateu, com o decorrer do tempo, a identidade dela se mistura ao problema, as falas são preenchidas pelo que o problema fez com ela, como o problema a tratou, o que lhe disse, por como o problema era antes e como é agora. Todo o assunto é permeado pelo problema. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas de quem não sabemos o nome, mas cujos problemas nós conhecemos. Algumas pessoas, mesmo nos dias de hoje, preferem ser reconhecidas por suas dores, porque existe muita gente que prefere ser afirmada do que transformada. Também há quem prefira ser confortada em sua miséria do que confrontada em seu erro. Infelizmente, vemos que pessoas transformam a condição que vivem na identidade da sua vida, da vida que levam. Dizem: é assim que sou. A verdade, porém, é que esse é um problema, não a sua identidade. A história bíblica da mulher do fluxo de sangue explica essa situação. Nós não sabemos o nome dela, apenas o problema que ela tinha. A mulher samaritana também não tem nome, mas também tem um problema. A mulher pega adulterando também não é nomeada, ao contrário do pecado dela. Do homem cego de João 9, não sabemos o nome também, somente o problema. O homem endemoniado de Marcos 5 não tem nome, apenas o problema. O leproso de Marcos 1 não é identificado pelo nome, mas pelo problema. Eu me pergunto se você se definiu tanto pelo seu problema que não mesmo se lembra mais o seu nome, nem a sua verdadeira condição de filha de Deus. O Senhor tem preparado tesouro e riquezas para você, assim como foi dito no texto de Isaías. Mas, para se apropriar dele, precisará ouvir e se identificar quando ele chamá-la pelo nome. A frase do dia é: se Deus a chama pelo nome, não permita que alguém a chame pelo problema. Eu tive alguns nomes que eu fui chamada na minha vida e isso me identificou por muitos anos e me travou também. Eu não conseguia desenvolver algumas coisas porque isso ficava na minha cabeça. E também tive essa situação no problema que aconteceu, eu percebia que as pessoas às vezes não suportavam estar do meu lado, porque eu só falava do determinado problema. E é claro que isso a gente vem amadurecendo, vai percebendo e vai mudando isso em nossas vidas, né? Eu vou colocar aqui 2 versículos que nos ajudam nisso, que Efésios vai falar, pra gente falar entre nós com cânticos espirituais, louvores, né? E Filipenses vai falar nas coisas que devemos pensar. Então, segue o vídeo, vou colocar esses 2 versículos, que isso também nos ajude a meditar, que nós não sejamos levados pelos nossos problemas, nomeados pelos nossos problemas, mas que nós lembremos que nós somos filhas de Deus, cada uma tem um nome
e Deus nos chama pelo nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. E para isso, a gente tem essa intimidade com Deus para saber o que Ele quer da gente, que realmente nós sejamos confrontados pelo nosso problema para ser transformados e não confortados no problema. Vamos deixar o vitimismo, a autopiedade e amadurecer. Tá certo? Um excelente dia para vocês. Eu entendi quem eu sou, pois descobri quem tu és. Fui escolhido por Deus, chamado pela fé.